Vamos lá, gente. É o seguinte, antes da gente começar, né, eu gostaria de passar para todos vocês uma mensagem da nossa governadora. Boa noite, companheiros, companheiras que estão aí nesta noite participando dessa live com o companheiro Ranieri, do Distrito LC2, uma live idealizada pelo nosso assessor de marketing, o companheiro Daniel, que vem desempenhando aí um trabalho ímpar no nosso distrito, frente à assessoria de marketing, e desejar assim muito proveito para vocês, de antemão justificar que eu não vou estar participando, não estou participando, porque eu estou em Goiânia, é a instalação de gabinete da nossa presidente do Conselho de Governadores, companheira Ana Teófilo, e enquanto governadores, nós temos que estar presente, né, nesse evento. Mas eu desejo sucesso a todos vocês, parabenizar o companheiro Daniel pelo trabalho que ele vem desenvolvendo, agradecer imensamente a disponibilidade do companheiro Ranieri e dizer que eu estarei sempre à disposição de todos vocês. Vamos tirar muito proveito dessa live, que com certeza será muito enriquecedora, e trabalhar, divulgar a nossa marca. Isso é que nós precisamos, mostrar o nosso movimento à comunidade. Só assim nós seremos valorizados com as nossas atividades, só assim eles vão conhecer o nosso trabalho, né? Obrigada para vocês, boa sorte, bom curso hoje à noite. Bem, e para nós iniciarmos, o companheiro Ranieri Pontes, tá? Eu vou fazer uma breve apresentação dele. Ingressou no Movimento Léo em julho de 93, no Léo Clube de Registro, então Distrito LB4, que é o atual LC2, sendo fundador do Léo Clube São Paulo Alto da Moca em 2002. Ocupou diversos cargos de liderança no Léo, com destaque para sua atuação como secretário em todos os níveis. Clube, Distrito Léo LC2, Distrito Múltiplo Léo LC e Comitê Léoístico Brasileiro, Silbra, onde também foi assessor nacional de treinamento. Olha só o nível, hein, gente? Ministrando formações nos 4 distritos múltiplos do Brasil. No Lions é associado fundador de 2 clubes, o Lions Clube São Paulo Alto da Moca e o Lions Clube São Paulo Elos, sendo neste último presidente no AL 2024-2025 e secretário 100% por 3 anos consecutivos. Volta a ocupar a secretaria do clube em 2025-2026, também é associado honorário do Lions Clube Indaiatuba. No Distrito LC2, desempenhou funções relevantes como assessor de Léo Clubes, oportunidades para jovens, tecnologia da informação, marketing, relações públicas, secretário adjunto e coordenador do programa Novas Vozes. Está no 2º ano. Liderou por 2 anos a equipe global de associados, GMT, e neste AL coordena a equipe global de liderança e é presidente da Escola de Formação de Líderes do Distrito LC2. Na Fundação Lions do Distrito LC2, foi diretor de Relações Externas, coordenador de atividades e conselheiro. Certificações e reconhecimentos. Leão Orientador certificado 2 vezes, Instituto Leonístico de Liderança, ELLI, FDI, eu não sou muito bom no inglês, Faculty Development Institute. Olha, eu tentei, tá? Menções honrosas do PIB Fabrício e Douglas Alexander e PIB Brian Sherran. Menção de apreciação do GAT pelo PIB Brian Sherran. Então, com vocês, o nosso companheiro Leão Ranieri Pontes. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado. Aqui deixo também um agradecimento especial à nossa governadora, a companheira Estela Mares. É uma honra, um prazer estar com vocês, né? Assim, ter sido convidado para estar aqui trocando uma ideia com vocês, aprendendo também da experiência do LB3, né? Que tem aí a galera do Gama,
do qual é o clube de origem da atual presidente do meu clube, a Lena Carvalho. Ela foi do LB3 e ela foi presidente do Distrito Léo LB3, foi do Gama durante muito tempo e aí tem toda essa... A gente tem toda essa conexão aí por ter sido Léo durante muitos anos. Queria lembrar que acho que talvez a primeira mensagem que eu queria dizer é para aqueles leões que têm dúvidas se Léo funciona, eu estou aqui para provar que Léo funciona, né? Então, eu cresci, eu tenho 20 anos de movimento, 12 deles são como Léo, e Lions Internacional reconheceu meu tempo de Léo Clube. Gorete, meu áudio está vazando aí para você. Se você puder fechar o seu microfone, por favor. Eu queria começar falando com vocês sobre essa mensagem de Santo Agostinho, que tocou muito o coração do meu clube. Meu novo clube vai completar 5 anos, né? O Lions Clube São Paulo Elos. E no início a gente tinha, claro, a gente é um clube formado por ex-companheiros Léos, da década de 80, 90 e os anos 2000, e atuais companheiros Léos. Então, meu clube tem 7 Léo Leões. E durante os nossos primeiros anos, a gente trouxe os nossos familiares e melhores amigos através desse mote de Santo Agostinho, né? E deixando claro que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, a gente quis mostrar o movimento para os nossos familiares. Então, o Elos tem, acho que são 7 unidades familiares. A gente tem famílias completas dentro do clube, né? O companheiro André Casarotto, que é o nosso primeiro vice-governador, que vai ser o primeiro Léo, ex-Léo, a ser governador do Distrito LC2, novamente, resultado sobre Léo Clube. Ele e a família dele são leões, né? Então, acho que a gente tem muito orgulho sobre isso. Outra coisa que eu preciso desmistificar com vocês, aqui no LC2 a gente briga bastante com alguns ditados do qual alguns leões se cercam para poder não fazer as coisas que a Associação Internacional pede humildemente para a gente fazer. Tem um versículo bíblico lá de Mateus 6, 3 e 4, um ensinamento da Bíblia, que fala assim: quando deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Muitos e muitos leões usam isso, inclusive para justificativa, para não se posicionar nas redes sociais e, pior, para não reportar no Lion Portal. E eu vou explicar para vocês aqui e afirmar por que esse ditado não se aplica a Lions. Não se aplica a Lions porque a lógica desse versículo é para uma ação sigilosa e individual. É o que você faz na sua vida particular e secreta. Como leão, você não é agente secreto. Porque no Lions, a nossa lógica ela é coletiva. Por isso somos a Associação Internacional de Lions Clubs. Transparência e prestação de contas é um princípio. Nós somos uma das organizações não governamentais do mundo, a primeira a ter uma cadeira na ONU. Somos reconhecidos pela nossa capacidade de transparência e pelo impacto que os leões causam ao redor do mundo. Então, prestação de contas não é vaidade, é responsabilidade do leão. Ética na gestão dos fundos e dos recursos deve ser princípio, porque nós fazemos as nossas festas, vendemos as nossas rifas, arrecadamos dinheiros entre os nossos associados e é por obrigação a gente prestar contas para os associados e para a comunidade e para todo mundo que consome aquilo que o Lions comercializa ou que pede de doação na comunidade. Então, ser transparente é um princípio leonístico. Não está lá no nosso código de ética, mas está implícito dentro da nossa atuação como leão. Mas tem outro ditado que também a galera aqui do LC2 sempre me questionou. Eu fui GMT 2 anos e eu fiquei 2 anos ouvindo essa baboseira. Mais vale a qualidade do que a quantidade. E aí vou dizer para vocês, essa expressão não se aplica a Lions quando a gente está falando que a gente precisa de mais gente dentro do movimento e por isso a gente tem que fazer a nossa marca mais conhecida. E vou provar para vocês por quê. Para vencer uma guerra é preciso de soldados.
E aí vocês vão falar, nossa, Ranieri, que afirmação bélica muito forte. Nós temos uma guerra que a gente precisa vencer diariamente contra a fome, contra a pobreza, contra o desmatamento. Eu não sei quantos de vocês aqui sabem, o ano passado, o ano de 2024, o Brasil desmatou uma área total do tamanho da Bolívia. E vocês querem me dizer que a gente não tem uma guerra contra os nossos recursos naturais, contra pessoas que passam fome, que estão abaixo da linha da pobreza no Brasil? Existe uma guerra e para vencer essa guerra, nós precisamos de mais leões dentro do movimento. Tem um ensinamento desse livro da Arte da Guerra, muitos de vocês conhecem, mas o Sun Tzu fala uma coisa interessante, uma frase que ele diz: aquele que vence uma batalha faz muitos cálculos em seu templo antes da batalha ser travada. Ele está querendo dizer que a gente tem que se preparar como leões. A gente tem que ter mais pessoas preparadas para poder enfrentar essa guerra contra a vulnerabilidade social e contra a pobreza que está instalada no meio da nossa sociedade. Depois a gente vai ter o Karl von Clausewitz, que vai dizer lá num livro chamado Da Guerra, que ele vai falar que a guerra é a continuação da política por outros meios, mas que a força do exército é instrumento essencial para que a política alcance seus fins. Tudo que nós fazemos é político, não é político partidário. Estou separando política partidária, que é proibida segundo o nosso código de ética, da política social, que os leões, sim, têm que incidir. É importante que a gente entenda isso. Esse ato, segundo Paulo Freire, é um ato político. Estarmos aqui numa quinta-feira à noite conversando sobre como melhorar o nosso trabalho é, sim, política social no seu sentido lato sensu. Quando eu comecei a dar essa palestra 3 anos atrás, foi quando a nossa colega Pat Hill, a segunda presidente internacional, lançou a missão 1.5. No ano que ela lançou, em 2023, a gente não vai olhar para os números aqui, a gente vai contar quantos quadrinhos vermelhos, quantos retângulos vermelhos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vermelhos e 1 amarelo. E aí ela começou a passar esta mensagem e convencer os leões de que nós precisamos de mais pessoas. No ano seguinte, esse quadro mudou para esse formato. Opa, de 9 vermelhos, reduzimos para 1 vermelhos, mas ainda mantemos um amarelo. Mas todo mundo sabe, né? No Lions a gente tem essa flutuação gigante e a gente é difícil conseguir manter os nossos números. O que aconteceu no AF25? No ano fiscal seguinte, alguns vermelhos voltaram a aparecer. Então a gente continua como leão com essa responsabilidade que é e deve ser encarada como compartilhada entre todos nós. Eu queria colocar esse cenário para dizer para você que marketing é o nosso dia a dia. Todas as 38 pessoas que estão nessa sala, todos vocês que estão aqui, são marqueteiros ou são influenciados pelo marketing. Alguém poderia abrir o microfone e tentar adivinhar que marcas são essas que estão na tela? O Daniel não pode, porque o Daniel já participou. Então o Daniel já sabe dos truques aqui, das pegadinhas. Alguém pode abrir o microfone e me ajudar a desvendar essas marcas? Google, Starbucks, Vivo, McDonald's, Amazon, Netshoes, Natura. Falta um? Falta um? Audi? Eu não sei se é a Mercedes. Audi. Exatamente. O marketing está no nosso dia a dia. Quem foi que já não estava indo embora para casa e aí viu passou na frente do dogão da sua cidade ou do McDonald's da sua cidade e você nem estava com fome, mas era fim de dia, aí você falava assim, poxa vida, acho que eu vou pegar um lanche aqui. E você foi influenciado por causa de uma propaganda. Quem aqui não pega o celular num sábado à tarde ou num domingo à tarde e fica lá no Mercado Livre e de repente, meu Deus, gastei R$500 e nem queria nada. Só de ficar lá
no celular olhando para o Mercado Livre ou para a Amazon, ou sei lá que aplicativo que vocês utilizam. A gente é influenciado por marketing diariamente. Guardem essa frase. Somos influenciados por marketing diariamente. Daqui a pouco, essa informação vai fazer muito sentido para a gente e eu vou falar por que ela é importante para o Lions. Aí eu queria que alguém continuasse aí e me ajudasse com essas marcas. Quais são essas marcas? Lions. Ok. Travou. A última eu acho que é do Lions. A última? Parece aparentemente ter os leões, mas não tenho certeza. A última ou a primeira? A primeira do Lions. A primeira parece a do Lions. Uhum. Ok. E essa última é do quê? Será que é tudo Do Léo? E a segunda? Parece que é da Caixa Econômica. E a segunda? Lions, Rotary. Hã? Acabei de descobrir uma coisa, Daniel. A última deve ser Missão 1.5. Essas eu não sei, não. Não temos maçons na sala. Não tem. Não tem maçom aqui. Não. Olha a Lena aí, gente. A segunda Olha a Lena do aí. Rotary. A segunda do Rotary. É. Rotary, E a terceira? A terceira. A terceira eu não conhecia, não vou mentir. Inclusive, até conversei com os companheiros de Abaeté e perguntei se eles conheciam. Essa seria a corda de 81 nós? Não, né? Não. É os Cauanes. Cauane. Pouco conhecido no Brasil. Oi, Helena. Pouco conhecido no Brasil e extremamente conhecido fora do Brasil. É igual o Rotary lá fora do Brasil. Então, essa imagem, inclusive, aqui dos três... Não sai daqui da minha tela. Oi, Júlio, a gente está te ouvindo, tá? Essa imagem dos três aqui é muito comum estar no portal das cidades pequenas nos Estados Unidos. Os Cauanes derivaram do Lions Club também. Assim, na mesma época, né? Surgiu o Lions, aí anos antes ou depois um pouquinho o Rotary e os Cauanes ali. Então são 3 grupos de voluntariado e a maçonaria aí o pessoal conhece. Quando tem maçom na sala, é o primeiro logo que eles identificam por causa do esquadro. Quando a gente está falando das principais funções de um profissional de marketing, a gente vai falar que ele está focado em aumentar vendas. Ele está focado em tornar o produto dele mais atrativo, ele quer atrair mais público. Ele quer que a sua empresa ou que o seu serviço seja uma referência. E aí ele vai analisar o comportamento do seu público. A Lena, que está aqui com a gente, presidente do meu clube, lá do Gama, ela é uma profissional da área de saúde e bem-estar. Então, ela identifica pessoas que têm essa demanda de trabalhar as questões de saúde e bem-estar. Gente que trabalha muito em escritório, gente que é servidor público, gente que trabalha em transporte público, pessoas que são expostas a estresse excessivo são público-alvo da Lena. Então, numa análise do produto, do serviço que ela oferece, a gente tem aí um público correspondente. Importante a gente entender esses conceitos, daqui a pouquinho ele vai fazer mais sentido. Mas o que é marketing, segundo a nossa teoria? Ela vem desse conceito do mercado, que é uma arte que a gente tem de explorar, criar e de entregar valor. Observe, o conceito não é entregar um produto, não é entregar uma caneta ou um caderno. É dizer assim, Ranieri, você precisa de uma caneta ou de um caderno porque você precisa anotar as coisas. Eu estou vendendo um valor de registrar as coisas. E para isso eu preciso de uma caneta e de um caderno. Sim, eu ainda sou da moda antiga, eu sou super tecnológico, mas eu tenho vários caderninhos aqui do meu lado que me ajudam. Olha lá, o Daniel também. Eu já vi gente aí se preparando para a reunião também com caderno. Então, entrega primeiro um valor para satisfazer uma necessidade e aí você entrega um produto. Qual que é a necessidade das pessoas que querem fazer trabalho voluntariado? Por que elas escolheriam Lions?
Quando a gente está olhando para marketing, a gente ainda está falando de processos de comunicação para o público externo, e aí eu queria focar essa apresentação de hoje para este público. Eu vou falar, tudo que eu estou falando aqui, orientando vocês, é para a gente melhorar a nossa comunicação externa. A gente também tem um processo e uma necessidade de comunicar internamente, não? Então esse endomarketing, esse marketing feito para dentro da casa, que é a mensagem que a gente recebe no WhatsApp, o grupo nosso do distrito, o grupo do nosso clube, o grupo de trabalho que a gente montou para o Lions. Então essas são as comunicações internas. Eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar o tempo todo sobre a questão de marketing, comunicação externa, para a gente estabelecer relacionamento. Quem pode fazer marketing? Primeiro, qualquer pessoa pode fazer marketing. É super importante a gente saber isso. Ninguém nasce sabendo, e essa é uma competência que qualquer pessoa adquire. Eu voltei para o Lions no meio da pandemia. E aí eu vi aqueles leões que me viram crescer na telinha, igual vocês estão aqui. E eu ficava cheio de orgulho. Falei assim, não acredito que essa PDG, que tem a idade da minha vovó, está aqui conectada e aparece em toda a reunião. Se perde, clica em botão errado, mas está ali persistindo. Aquilo me enchia de orgulho, porque era uma geração que era resistente à questão de tecnologia. E a gente venceu essa resistência e a gente aprendeu. Então, assim, para fazer marketing, aumentar a nossa questão da nossa exposição, qualquer um de nós pode desenvolver essas habilidades para tornar o nosso clube uma referência dentro da comunidade onde nós atuamos, da cidade onde estamos, dentro do estado aonde nós estamos. Então, assim, é importante que cada um de vocês pode aprender a fazer isso. Quando a gente está falando do profissional de marketing no mercado, a gente está falando, ele tem que ser criativo, ele tem que ser comunicativo, ele tem que ter uma visão estratégica, ele tem que ter conhecimento, ele tem que ser conectado, né? Pega, aí aqui é a primeira dica, né? Você quer fazer um bom marketing? Usa as competências que você já tem no seu clube. Todo clube tem um companheiro ou uma companheira que é o maluco ou a louca de tirar foto. Tá o tempo todo tirando foto. Taca, 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 taca. Essa pessoa, ela é importante para vocês. Quer ver um erro que a gente comete? Quando a gente planeja uma atividade, a gente não tem uma ação chamada marketing, comunicação. A gente tem quem vai cuidar da logística, quem vai limpar o banheiro, quem vai fazer o café, quem vai preparar o almoço, quem vai montar o protocolo, quem vai buscar a visita, quem vai fazer, quem vai arrumar a mesa, quem vai tirar o lixo, quem vai trazer as autoridades, quem vai fazer a palestra. Ó, ninguém falou quem vai tirar foto, quem vai fazer vídeo. E tem que estar nessa lista. A partir de amanhã, LB3. Tem que entrar na lista de organização de atividades de vocês quem vai tirar foto, quem vai fazer vídeo, quem vai fazer a live. Essa pessoa precisa estar no grupo de trabalho de vocês. Essas competências que estão aqui na tela, elas são aprendíveis. Elas não são dons natos. Eu não gosto dessa mensagem de que liderança é dom nato, que comunicação é dom nato. Vou falar para vocês, quando eu era um molequezinho, lá de 13, 16 anos, eu tinha medo de falar em público. Porque eu era gago, gordo, né? Então, assim, e não queria me expor, tinha vergonha de me expor. E eu tinha muita dificuldade de falar em público. Eu aprendi a falar em público dentro do Léo Clube. Foi o Léo Clube que me ensinou a estar aqui na frente de vocês hoje e falar com toda a retórica e influência que eu tenho para compartilhar com vocês. Eu aprendi isso dentro do Lions. O Lions me ensinou isso. Então veja a importância do Lions na vida de um jovem através do programa de Léo Clube. Quando a gente está falando das funções de assessor de marketing, a gente está falando que o assessor de marketing ele tem que inspirar e motivar os atuais sócios que estão no clube, mas também os novos sócios. Lembra aquela dimensão que eu falei que eu não vou tratar aqui, que é um outro treinamento, que é a questão do marketing. A gente tem que estimular os atuais associados que estão no movimento. E aqui eu queria fazer uma pausa, que é uma pausa de agradecimento. Eu vejo muitos leões aqui na tela de cabelo branco, de juba branca, feito Toninho.
E nós somos gratos a esses leões. Bom, é que tem alguns que a juba caiu, né? Então, assim, mas vamos imaginar que todo mundo é cabeludo e a juba tá grande. Não é igual o Daniel lá, que as entradas, os cabelos já estão se jogando, né? De tanto pepino. Alguns leões têm juba grande, okay? Ou é o cabelo, né? Ou é a imagem. Vamos manter a imagem da juba. E nós somos muito gratos a cada um de vocês que está aqui e que trouxe o movimento até aqui. Essa geração, a gente é grato a vocês. A companheira Rosângela, ao companheiro Francisco, ao companheiro Afrânio, aos companheiros que estão aqui, que eu estou vendo aqui na tela nesse momento. Porque vocês trouxeram o Lions até aqui. E por isso a gente está tendo a oportunidade de poder conversar sobre isso no dia de hoje. Agora, nós precisamos levar o Lions para a próxima geração. Então a gente está pedindo PDGs e leões. Deem espaço para a nova geração trabalhar. E a gente só tem 108 anos de associação porque nós somos uma associação que se transformou ao longo dos anos. Então o Lions é sim um espaço de inovação. Muita gente está odiando o Lion Portal. Vou contar para vocês, quando chegou o My Lion, todo mundo odiava o My Lion. Não sei por quê, a galera ficou apaixonada pelo My Lion e agora todo mundo odeia Lions Portal. Eu sei que esse ódio vai passar e vai se transformar em amor, porque ele está aí para usar sim ou sim, não é opcional para a gente. Então é melhor a gente conviver e aprender isso. Eu conheço os leões e eu sei como a gente se comporta frente à mudança. Então a gente é muito grato a tudo que foi feito até agora, mas nós precisamos abrir espaço para que essa nova geração que está chegando, da galera que ainda está com cabelo em preto, a Leda, a Maria Lucinda, né, a Elamara, a galera que está aqui, a Andréia, que ainda tem Claudinha, que ainda tem cabelo preto, Olinda, deixa essa galera trabalhar, irmãos e companheiros. Dá trabalho para essa molecada aí, para essa mulherada mais nova. Deixa eles e a gente vai ficar ali do lado, orientando, ensinando e aprendendo entre as gerações. No Lions eu tenho amigo de 18 anos e eu tenho amigos de 81 anos. E eu sou grato pelos dois amigos que eu tenho, os de 18 e os de 81. É importante que eu estou falando isso porque a gente precisa vencer a barreira da resistência em relação ao marketing. O assessor de marketing dos seus clubes pode ser aquela... Primeiro assim, agente secreto. Aqui no meu distrito eu escuto assim, Rani, eu nem sabia que eu era assessor de marketing. Me colocaram nessa posição e ninguém nem me avisou. Ok, então deixa eu dar um recado para vocês. Assessores de marketing, vocês foram numerados como assessores de marketing do seu clube. Se o seu presidente não disse isso, eu estou dizendo para vocês, e aqui hoje eu estou compartilhando um pouquinho das responsabilidades em relação a isso, tá? A essa função. Quais são as ações que a gente tem que tomar? Como é que a gente usa o marketing de clube? Para destacar o nosso serviço. Eu estava falando para vocês, então, dando continuidade aqui, sobre a questão como que a gente deve usar o marketing dentro do Lions, né? A gente deve usar para destacar o nosso serviço, as atividades que a gente faz como leão. A gente deve contar histórias, né? Então, vídeos chamam muito mais atenção do que fotos. E aí a gente tem que entender cada mídia como ela funciona. O Instagram é foto e textinho pequenininho. Você quer colocar texto maior, texto grandão, vai para o Facebook. Daqui a pouco eu vou contar para vocês um caso de sucesso em relação a isso, em relação a Instagram e Facebook. Onde será que estão os leões? No Instagram ou no Facebook? Daqui a pouco eu vou responder para vocês. Então, otimizem o que vocês vão fazer de acordo com a rede social que vocês vão divulgar. E lembre-se que a gente está divulgando a marca Lions e o nosso propósito é aumentar o nosso número de voluntários dentro do Lions. A gente quer engajar as pessoas, a gente quer despertar paixão e interesse. A gente quer que as pessoas olhem para o nosso Instagram, para o nosso site, para o nosso blog, para a nossa rede social, para o nosso Facebook e falem, olha, eu quero me juntar com essa galera. Eu quero fazer exatamente isso que esse pessoal está fazendo. Então a gente tem que se tornar atrativo. E aí vocês vão perguntar assim, Rani,
mas investir em rede social é caro. Será que é caro mesmo? Importante. Vou provar para vocês que não. Aqui tem um estudo de quanto eu tenho que investir para poder alcançar 1.000 pessoas. Para eu alcançar 1.000 pessoas, alcançar quer dizer 1.000 pessoas verem as postagens do meu clube. Eu só preciso investir entre 40 e 50 reais. É muito pouco. No TikTok, que é outra rede social aí com o pessoal mais novo, 18 reais para alcançar 1.000 pessoas. No YouTube, 17 reais. Aquelas propagandas, sabe quando vocês estão passando no celular e passa uma propaganda automática? Que a gente tem que esperar ela passar para continuar o vídeo? Isso chama ads. A gente tem isso no Facebook e a gente tem isso no Google. Para a gente investir, ter essa propaganda ali automática do meu clube, R$ 70 reais no Facebook e R$ 52,50 dentro do Google. Então, não é um investimento caro para a gente mobilizar e alcançar mais gente. Há 2 anos atrás, o Distrito Múltiplo LC e o LB também acessaram, os 4 múltiplos acessaram um recurso de Lions Internacional, quando a gente completou 70 anos no Brasil, e foi feita uma grande campanha de marketing. E as pessoas viam a propaganda do Lions nas propagandas que estavam passando nas redes sociais. E as pessoas clicavam. Aqui no meu distrito tem 5 leões que viraram, 4 leões e uma companheira Léo que virou leão, que vieram para os nossos clubes fruto dessa divulgação na internet. Ninguém convidou, ninguém chamou, a pessoa entrou, clicou, fez um cadastro e a gente foi atrás da pessoa e encontrou elas. Lembrar que quando eu estou falando de divulgação online, eu estou falando de site, de blog. A galera mais nova vai falar, nossa, que cringe, ele está falando de blog, que coisa velha. Vou contar para vocês, sabe de nada, inocente. Molecada, vocês estão por fora. Blog tá bombando. O blog do meu clube tem muito mais audiência do que o site. O site é um trelelé morto lá, que pouca gente visita. Agora o blog, nosso blog bomba. Tem post com 800 visualizações. Se você tem doadores permanentes, cria o e-mail marketing para você prestar contas. A gente é muito bom em pedir dinheiro, a gente não necessariamente é muito bom em prestar contas. A gente precisa melhorar essa nossa capacidade. E eu estou falando de redes sociais, de mídias sociais, que estão todas aí na internet, né? Todo mundo que está aqui conhece pelo menos 3 desses logos. Todo mundo que está nessa sala, 3 desses logos conhece. Nem que o seu terceiro seja o Lion Portal, o odiado Lion Portal. Mas, na verdade, assim, né? Futuramente amado Lion Portal. Isso está no nosso dia a dia, igual aquele exercício que a gente fez no início. As redes sociais mudaram a forma como a gente se relaciona. Durante a pandemia, a gente aprendeu que uma interação virtual é melhor do que nenhuma interação virtual. E que essa experiência agrega o valor básico da gente estar junto, de a gente se sentir nessa corrente do bem, se sentir nesse movimento internacional. Durante a pandemia, a gente viu também que ninguém deixou de comprar. Ninguém deixou de comprar a comida, os seus legumes, as suas coisas. Durante a pandemia, a gente aprendeu a usar aplicativo, usar site e mudou nossa forma de consumo. Será que a gente consegue também mudar a forma de consumo, de como as pessoas consomem as informações dos Lions Clubes? As mídias sociais funcionam. Aqui tem uma informação, né? 5,35 bilhões de pessoas acessam a internet no mundo. É 66% da população mundial. Fazendo isso em contas simples, a cada 10 pessoas, 6 estão conectadas na internet. Quando a gente está olhando para o Brasil, especificamente, a gente está falando que existem 144 milhões de pessoas. É 68%. Então, desses 6 aqui, 6, quase 7. A cada 10 pessoas que estão conectadas na internet no Brasil e que estão nas redes sociais. YouTube é a rede mais assistida, Instagram e depois Facebook. Ok?
as pessoas passam uma média de 6 horas e 40 minutos por dia nas redes sociais. 6 horas, quase 7 horas do seu dia, de uma pessoa que tem internet, ela passa no tempo diário online, conectada nas redes sociais. E isso só está crescendo, gente. Isso não está diminuindo. Todo ano aumenta 1,8%, quase 2%, é quase 97 milhões de pessoas por ano entrando na internet. É 5,6% a mais por ano de gente entrando nas redes sociais. É assim, 266 milhões de pessoas. Pouca coisa, né, gente? Né? Então, assim, tem um crescimento que ele não para, ele é um crescimento exponencial. Né? Então, a gente teve aí a pesquisa, eu tenho acompanhado essa pesquisa tem 3 anos, a gente teve uma pequena queda em 2023, eram 154 dias por ano, agora caiu para 152 dias por ano conectados na internet. 6 horas e 40 minutos por dia é 42% do tempo que você está acordado, que a gente está conectado na internet, fazendo alguma coisa, trabalhando na rede social, mas a gente está conectado na internet. Né? Quando a gente olha para os dados do mundo, a gente vê que a nossa maior plataforma no Brasil é o WhatsApp. A gente precisa aprender a usar melhor o WhatsApp. Depois a gente tem TikTok, que é uma aí de vídeo né, que os mais novos estão utilizando. O Lions está pouco lá. O Léo, então, nem se vê. Se tem uma galera do Léo aí, nem nunca vi nada do pessoal do LB3. Então, assim, né? Cadê a galera do Léo do LB3 no TikTok? Não estão lá. Porque eu sou um usuário do TikTok e não vejo vocês lá. Então, assim, depois Facebook e depois Instagram. Veja que interessante. Facebook tem mais gente no Brasil do que Instagram. E a galera acha que Instagram é o da hora, que o Instagram é o tal. Não é o tal. A galera ainda está no Facebook. E vou contar para vocês, os leões estão no Facebook, a sua maioria, e não no Instagram. Daqui a pouco eu vou provar para vocês. O que a gente tem que publicar? A gente tem que fazer a divulgação dos nossos projetos, das nossas campanhas. Já comentei que a gente tem que compartilhar histórias e engrandecer a nossa comunidade. A gente tem que criar uma relação de confiança. Na hora que eu olho essa foto, ela me conta uma história. Ela me conta uma história de um leão que está plantando um ipê amarelo. Ninguém precisa me explicar essa foto. Eu posso mostrar para minha mãe essa foto, que não é companheira leão, não quis ser, mas ela é voluntária do Lions, e ela vai falar, é um leão plantando uma árvore. Minha mãe vai falar isso. A minha avó vai falar isso. Então, essa foto conta uma história. Daqui a pouco eu vou criticar as outras fotos que não contam histórias. E aí vou começar agora. Gente, menos conteúdo corporativo. Se a gente não quer ser reconhecido como os jantarianos, publiquem menos fotos de janta. Por que a gente tem 32 fotos de uma festiva e 3 fotos de uma entrega de cesta básica? Que mensagem que a gente está passando para quem não conhece o movimento? Não estou dizendo que isso não é importante. Antes, não me matem. Eu sou só o portador da mensagem. Eu sou só o mensageiro. Tá bom? Lembra do princípio. Não matem o mensageiro. Jesus já ensinou isso e todos os livros de reis ensinam isso. Que imagem que a gente está passando quando no nosso Instagram, no nosso Facebook, tem 52 fotos. Hoje eu contei, viu, Daniel? 52 fotos de festiva e 3 fotos de entrega de alimentos. 3 fotos. A pessoa vai olhar 52 fotos de festiva para achar foto de atividade. Então, assim, é importante a gente divulgar as nossas coisas? É importante. Mas será que as nossas redes sociais é o canal que a gente quer conversar com o público externo e que a gente está alimentando essa relação e criando relação? Que imagem que a gente está passando para o nosso público? Essa imagem me convida.
essa imagem é convidativa. Eu sou um defensor do meio ambiente, eu quero fazer a mesma coisa que esse cara está fazendo, ou que esse conjunto de pessoas maravilhosas está fazendo. E aqui, um ponto de atenção. Tem alguém olhando para a câmera? Estão vendo alguém olhando para a câmera? Essa foto ela é maravilhosa, por um simples motivo. Mostra os leões trabalhando. E é isso que a gente tem que mostrar para a comunidade, e é isso que Lions Internacional quer que vocês façam, que vocês mostrem o serviço dos leões. Essa foto as crianças estão pousando, mas olha isso que legal. Essa foto conta uma geração de crianças com camisa do Lions cuidando do meio ambiente. Nossa, como essa foto engaja. E sim, ela é pousada, mas ela é uma foto de um grupo de crianças. E aí eu vou falar, isso aqui passa uma mensagem muito positiva para a gente. As pessoas querem consumir esse tipo de conteúdo. É claro que tem um processo de regra aqui, de divulgação, que eu vou falar daqui a pouco, né? Então, lembrar que a gente tem que tornar a nossa presença digital um esforço de equipe. Nem todo mundo é bom com Instagram, mas tem gente que é bom com Facebook, tem gente que é bom com foto, tem gente que é bom com vídeo, tem gente que é bom com fazer uma live, de gravar um vídeo. Então, vamos usar as competências que a gente tem dentro do meu clube. Então, a gente tem que pensar o conteúdo certo para a mídia certa, e aqui eu quero fazer uma culpa, né? Quando eu fui assessor de marketing pela primeira vez no meu clube, eu não sou uma pessoa muito apaixonada pelo Facebook. Então, o nosso Instagram era espelho do nosso Facebook. Não é a melhor estratégia, mas é uma estratégia. Nenhuma estratégia, então é melhor você ter uma estratégia. Então, tudo que a gente publicava no Instagram, replicava no Facebook. Essa é a estratégia mais simples. Se você não sabe o que fazer, faça isso. Não é a melhor e não é recomendada, porque a gente tem mais recursos que a gente tem que explorar dentro do Facebook. Faça um post de acordo com a rede social. Então, lembra, Instagram, gente, não põe textão, não. Instagram é uma fotinho ou uma sequência de fotos ali, chamada de carrossel, e um textinho pequeno, e um monte de hashtag. Quer fazer texto médio? Vai lá pro Facebook. Quer fazer textão? Vai lá pro blog do seu clube. Vânia, você pode falar. Sobre o textão no Instagram, só fazer um adendo, companheiro, que eu estava lendo um material de um curso agora atualizado, que veio talvez você até vá falar daqui a pouco. Tem um link, agora eles estão linkando as legendas do Instagram, as buscas no Google, estão indexando isso. Então a legenda, ela precisa ser estratégica, né? Por isso que a gente tem um negócio de hashtag, é tudo pensado, né? Essas coisas, Vânia. E agora, além das hashtags, eles estão buscando, com a ajuda da IA, o próprio contexto do parágrafo. Então, eles falaram para a gente tentar também na legenda, mesmo que ela seja curta, ela ter um início, meio e fim, para que nas buscas do Google apareça o Reels ou a postagem. É importante que a gente pense nisso, né? Então, textos pequenos. Fala, Gorete, 30 segundos para eu avançar. Agora estão me ouvindo? Agora sim. Sim, então, eu como professora, educadora na área de português, nós não gostamos de textos longos. Os textos têm que ser curtos, incisivos, assertivos, e o que você está falando tem muita lógica. Textos longos ninguém lê. A gente só lê o primeiro parágrafo, o restante a gente não lê. Se parar para ler o primeiro parágrafo. Era isso que eu queria dizer. Obrigada. Daniel? Não, é rapidinho, é só para te contar, companheiro Ranieri. Companheira Vânia, ela é expert em Instagram. O Lions Club dela foi a 1 milhão de visualizações agora? 500 mil, 1 milhão, como é que é? 500 mil eu tenho certeza. 1 milhão e 300. 1 milhão e 300. Após aí ela assumir o marketing do Clube de Perdizes. Que ótimo. Que bacana. Então a gente já tem aí uma mestra para a gente falar sobre isso. E a Vânia não vai deixar eu mentir sozinho, é a questão do horário. Descubra qual que é o horário do seu público. Não publique coisa na hora do almoço. Você quer publicar coisa? Final do dia. As pessoas estão indo embora. É nessa hora que a galera pega o celular e começa a
passar o dedinho lá no celular. Os leões também veem as coisas de manhã. Então, a gente tem, no meu distrito, funciona muito mandar as coisas para a galera tomar café e começar lá a xingar. Eita, lá vem o Ranieri com aquele monte de post dele. Eu sei, porque a galera curte, a galera comenta. Então, eu sei que na hora do café da manhã, os meus leões estão tudo com o celular na mão. Na hora do almoço, ninguém reage, ninguém faz nada. Então, descubra qual que é o horário que funciona para vocês e crie esse conteúdo de acordo com o grupo de vocês, de acordo com a audiência que vocês querem alcançar. Faça marketing de conteúdo nas suas redes sociais. Então, além das mídias sociais, e aqui eu já estou quase indo para o final, daqui a pouco a gente começa a última onda. Uma coisa é rede social, e aí você vai falar assim, aí companheira Frane vai falar assim, Ranieri, mas eu não sou de rede social. E eu vou falar assim, tudo bem, companheira Frane, essa não é a única forma de divulgar o movimento. Quem aqui, o clube tem mais de 50 anos, só levanta a mãozinha assim, quem está com a câmera aberta. Então eu vou contar uma coisa do clube de vocês que vocês não sabem. Vocês não sabem a informação que eu vou contar agora para vocês, Francisco. 50 anos, seu clube já foi capa de jornal na sua cidade. Muitas vezes. Primeira página. No meu distrito, a gente foi capa da Folha e do Estadão, quando eu era adolescente. O clube de vocês estava na coluna social todo ano que trocava presidente. O clube de vocês estava na rádio comunitária. Estava dando entrevista na filiada da Rede Globo local. Por que que a gente não está mais lá? O que é que aconteceu com o Lions que a gente ficou chato? Que a gente parou de ser demandado? Que a gente parou de ser convidado para dar entrevista na rádio? Que a gente parou de sair na coluna social? Que momento, e não foi a pandemia, não vou aceitar essa desculpa de pandemia, porque o que eu estou falando é muito antes da pandemia. Eu fui leão em 2008, 2005, 4, 5, 6, 7, 8, e o Lions já não estava mais nos rádios. Não estava mais na TV. Por que que a gente deixou de demandar a rádio da nossa cidade, a TV afiliada da nossa cidade? Por que que a gente não está indo mais na prefeitura? Por que que a gente não faz mais reunião com o vereador? Porque o Lions tem que demandar. O Lions tem que dizer quais são as necessidades da comunidade e tem que pedir apoio da prefeitura para poder atuar nisso. Por que que o Lions, por que que a gente está pagando por barraca que a gente ganhava em festa da cidade quando o meu Lions estava lá no seu auge antes dos 50 anos? Por que que a gente não está indo mais nas câmaras de comércio, nas associações comerciais, pedir patrocínio? Eu sou de uma época que camisa de Lions e camisa de Léo era um outdoor. Chega, grudava nas costas da quantidade de patrocínio que tinha. Hoje em dia, essas camisas, não vejo mais nenhuma camisa de leão com patrocínio. Na manga, nas costas. Por que que a gente deixou de pedir patrocínio para fazer as nossas coisas? Por quê? Então, tem outras formas da gente tornar a nossa marca conhecida, ou reconhecida novamente, ou conhecida novamente, e que a gente deixou de fazer. Uma coisa é a rede social, que é esse movimento que chegou aí, início dos anos 90, a internet, anos 2000, boom, e agora rede social. E eu não estou falando mais de rede social. Eu estou falando que existem outras mídias de divulgação além das redes sociais. E que nós, como leões, sabemos. A Frânio sabe mais do que a Lena sentar com um vereador e falar para ele, olha aqui, seu vereador Francisco, essa comunidade precisa de uma creche e eu tenho uma fundação internacional que pode doar $100 mil, mas eu preciso de 25% para a gente construir essa creche. A Frânio sabe fazer isso, companheiro, a Frânio sabe fazer isso. Então, assim, por que que a gente parou de fazer isso? Eu queria trazer isso para vocês, porque é importante que a gente lembre, porque essa é uma competência que já está dentro dos leões, principalmente dos leões de juba larga e de juba branca. Eu queria lembrar uma outra coisa aqui sobre aquela divulgação da foto e lembrar da autorização de uso de imagem. Eu tenho certeza que o Lions Unai
tem a foto, tem a autorização daquelas crianças lá, que a maioria deles são filhos de leões, né? Porque a gente não pode divulgar nas redes sociais imagem de crianças, nem das nossas, né? E nem da dos outros, sem autorização. Tem um negocinho chamado LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, que diz que é crime divulgar a imagem e o áudio das pessoas sem autorização delas, né? E que a gente pode sofrer um processinho, né? A gente fez isso já. Eu já tomei um processinho no início dos anos 2000, de R$15 mil, porque eu achei uma foto muito bonitinha de uma mãe com uma criança e a gente divulgou sem autorização. E aí tomou um processinho. R$15 mil no início dos anos 2000 é mais ou menos hoje uns R$150 mil por uma foto divulgada sem autorização. Então eu tenho certeza que a galera do Lions Unai tem autorização daquelas crianças. Ou que vocês, leões, têm autorização daquelas crianças. Vixe, Rani, não tenho. Eu, fosse vocês, tirava a foto do ar. Conselho, não sou advogado, mas trabalhei com advogado durante 3 anos, conheço bem essa raça. Advogados que estão aí, se manifestem no chat. Eu, fosse vocês, tirava aquela foto maravilhosa que vocês não têm autorização. No site de Lions Internacional tem isso, mas eu também vou deixar essa apresentação com o Daniel e ele vai compartilhar isso com vocês. E lembrar que, quando é criança e adolescente, a gente está falando de crime tipificado no Código Civil. Então, assim, pois é. E aí tem uma referência de um negócio chamado Estatuto da Criança e Adolescente, Código Civil, que criminaliza a exposição de criança e adolescente sem autorização no Brasil. Então, assim, como nós, leões, não cometemos nenhum tipo de crime e não violamos o direito de nenhuma pessoas, a gente já tem as autorizações, na verdade? Importante, né? Como leões, a gente não pode divulgar informações pessoais das pessoas, expor a situação de pobreza e vulnerabilidade. Então, assim, será que precisa da foto daquela pessoa deficiente, suja ou pouco vestida, sentado na cadeira de rodas que os leões doaram? Não precisamos dessa foto. Ninguém precisa dessa foto. Ninguém precisa da foto das crianças pobres, né, num lixão. E os leões lá bonitos e bem vestidos, asseados, com as suas camisas amarelas, doando roupa. Ninguém precisa dessa foto. Ninguém precisa dessa foto, tá bom? A gente tem que não evidenciar, já falei esse exemplo da questão da deficiência, né, e expor essas condições de moradia, menosprezar, humilhar, maltratar ou agredir, ou diminuir a autoestima. A gente não pode revitimizar as pessoas. É um termo da assistência social que diz: a gente não pode tornar a pessoa vítima novamente sobre aquela situação que aflige a sua vida. Pode falar, Maria Luína. Oi, boa noite. Boa noite, Ranieri. Boa noite. Uma dúvida aqui. Se eu geralmente faço, quando eu tiro fotos de alguma entrega, alguma coisa, eu faço aquela cobertura do rosto das crianças e dos idosos. Isso é permitido? Pode trazer algum problema ou está certo isso? Tá, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas eu vou te responder. Não é o ideal, mas é o conveniente a ser feito. Por que não é? Daqui a pouco eu vou falar sobre foto. Daqui a pouquinho, tá bom? Tá certo, tá certo. Então, como leões, temos que usar uma linguagem que não vitimize as pessoas, que não prejudique as pessoas. E o Senado brasileiro, não é coisa do Ranieri, que é pedagogo e administrador, não é coisa da cabeça do leão Ranieri, essas expressões. A gente não deve usar carente ou pessoa carente. E aí tem esse erro de tradução gigantesca, que Lions Internacional, vou falar com a maior liberdade do mundo, já foi xingado e criticado pra um caramba o mundo em favor de um mundo carente. Essa tradução está errada. Essa tradução está equivocada por parte de Lions Internacional, e sim, eles já foram avisados por editores de revista, por comunicadores, por leões militantes, que essa expressão está errada. Lions Internacional insiste, meu clube decidiu não usar esse material.
né? Porque o meu clube tem um monte de gente que trabalha na área social e a gente não vai usar. O que é que a gente pode falar no lugar de pessoa carente? A gente pode dizer pessoa pobre. É correto dizer pessoa pobre, pessoa empobrecida. Agora, você quer marcar um golaço? Fala pessoa em situação de vulnerabilidade social. Ou comunidade em situação de vulnerabilidade social, ou família em situação de vulnerabilidade. Esse é o correto. Ninguém mora na rua, rua não é lugar de morar, né? Importante a gente lembrar disso. A pessoa está em situação de rua. É uma situação transitória. Ou dependendo como você constrói a frase, pessoa na rua. Ok? Lembrar que a pessoa com deficiência no Brasil tem uma legislação, então ninguém é portador de necessidade especial. Aliás, tem 40 pessoas aqui que portam necessidades especiais diferentes. A minha necessidade especial agora é uma vontade de comer pizza. Então, cada um de nós tem a nossa necessidade especial. Uma pessoa com deficiência, a gente fala, essa pessoa tem deficiência. E a gente diz o nome da deficiência. Ninguém mais fala ceguinho, ou surdo-mudo, ou mudinho, né? A gente fala pessoa cega, pessoa surda, né? Ou a pessoa com deficiência auditiva, ou a pessoa com cegueira grave. Tem termos que são técnicos para isso. Ninguém usa mais, né? Criança excepcional. Todo mundo é excepcional, né? Não só as crianças. Vocês são pessoas excepcionais por estarem numa quinta-feira, 9h11 da noite, assistindo uma palestra aqui sobre um assunto que pode ser interessante para outros e chato para alguns. Então, a pessoa que ela tem uma deficiência intelectual. A criança tem síndrome de Down. A gente fala esses nomes. E legalmente a gente pode falar. Aqui tem um link desse manual de comunicação do Senado brasileiro, dessa linguagem que a gente chama de linguagem inclusiva. Então eu tenho certeza que eu não vou olhar nas postagens de vocês e não vou ver mais isso. Então o que a gente, começando a falar de foto, para responder a companheira Maria. Usem fotos com cor natural. Mais uma foto que ninguém está pousada. O leão não está olhando para a câmera, ele está dando uma entrevista, ok? A foto deve ter aí um foco, né? Uma foto bonita, um foco, boa iluminação, boa luz, boa cor. Eu sei que é uma doação que está sendo entregue, tem uma história contando aqui, e as fotos não têm que ser pousadas. E aí, Maria, foto de entrega de alimentação. Vou contar para vocês a regra de ouro. Quem tem que aparecer na foto são os leões, carregando as cestas básicas. E não segurando a cesta básica e olhando para a câmera assim. Ou a pessoa, numa situação de vulnerabilidade social, se sentindo muitas vezes humilhada ou envergonhada, segurando uma cesta básica e olhando de forma triste para um leão que está lá tirando foto deles. E o pior, a gente publica essa foto. Aquela situação muitas vezes humilhante e degradante. A pessoa está numa situação de necessidade, a pessoa está numa situação de vulnerabilidade e a gente está explorando aquela situação. Sabe uma foto legal dos leões carregando as coisas de costa e aparecendo o logão de Lions? Dos leões entregando as coisas e os... como é que eu tiro essa foto, Rani? Aqui estão as pessoas que vão receber, aqui estão os leões. Vai atrás das pessoas que vão receber. E tira foto das costas das pessoas e dos leões chegando com as cestas básicas, com as doações. E aí você vê o movimento dos leões chegando e dos beneficiários de costas, das crianças de costas. Vai entregar presente? Vai atrás das crianças. Vai lá atrás das crianças. Não fica na frente das crianças, porque aí você não tira os leões. Você tira a foto das crianças recebendo. E aí se você vai publicar foto de criança, você já sabe qual é a regra. Tem várias dicas de foto, tem um guia de Lions Internacional com essas fotos. Eu não vou explorar isso aqui para a gente ganhar tempo. Mas eu queria comentar essas fotos que eu achei. Fotos maravilhosas. Né? A foto aqui da galera dando a entrevista. Olha a foto desse companheiro Leão dando a entrevista na rádio. Ou ainda a foto dessa galera aqui organizando doação. Eu sei que é uma campanha do Lions. Ninguém precisa me contar. Eu sei que os leões estão em ação. Os leões estão trabalhando. Eu sei que esse leão que está com esse banner do Lions
está aqui pedindo alguma coisa para essa galera que está entrando e saindo desse estabelecimento. Já conta essa história dessa campanha. Esses leões que estão carregando ou descarregando essas doações. Observe, tem ninguém pousando na foto. Essas são as melhores fotos que eu achei de vocês. Esse leão agora, aí da foto, ele está aqui, presente aqui na chamada. Quem? Qual? O companheiro Edmar, que está aí entrando, entregando esses panfletos na entrada do supermercado. Campanha da gelatina. Parabéns, companheiro. Parabéns, companheiro. Agora, o que não fazer, né? Uma foto que você tira num fundo branco, com um monte de gente, camisa branca, uma foto que, sei lá, pode ser da creche da Dona Nhanhá, ou da associação de bairro do Jequitiá. Pode ser de qualquer lugar, menos uma foto de leão. Ou ainda, você tira uma foto que tem a logo do Lions, dessas meninas de branco aqui embaixo, mas essa foto está tão escura, tão escura, tão escura, que você não vê a cara das meninas. Ou você faz o clássico do leão. O Brian Shearer, que foi presidente internacional, tira na frente do celeiro aqui do Lions dele, tirou uma foto com a galera do clube dele. Essa foto tem utilidade pública? Nenhuma. É boa para gente, internamente, para divulgar. Mas para externamente, não conta nenhuma história essa foto. Pode falar Ed McClane. Ed McClane. Isso? Tá sem áudio. Agora deu certo? Agora deu certo. É só para dar um feedback para vocês a respeito das fotos que você estava falando que deveria fazer. Eu comecei a fazer marketing, né? E entrei agora no Lions Club e dar uma dica também, só para acrescentar a sua fala anterior. Hoje, quanto mais natural, mais orgânico, você viu que aquelas fotos que você deu positivas são fotos que não precisa a pessoa estar sorrindo. Porque a gente ainda, eu vejo que o Instagram da página do Lions que eu assumi, é muito todo mundo postando, rindo, tudo, e essa questão de você colocar na atividade, você montando um kit, arrecadando, e as fotos das crianças não pegar o rosto, mas pegar por detrás, então, assim, algo mais natural, sem ser estático, sem ser programado, uma foto editada, eu acho que traz mais as pessoas, né, para esse ambiente de doação. Então, era só para dar esse feedback para vocês, para complementar a sua fala. Obrigado, companheira. Aí, mais uma profissional de marketing, né? Aí, assim, eu fico pensando, se a gente ligasse lá para a mãe da Lena, dona mãe da Lena, queria dizer para a senhora que o PCC, CLPMJF Rafael, vai chegar aqui para pegar a Lena. Eu fico imaginando o desespero da mãe da Lena achando que ela vai ser sequestrada pelo PCC. Você sabe, né, que PCC aqui em São Paulo é nome de uma gangue, né? É nome de tráfico, né? De gangue de tráfico aqui em São Paulo, né? Então a gente nem pode falar PCC aqui em São Paulo. Ou ainda, né? A Cleo Cal, como eu já vi falar, PMJF Carol, vai ter a palavra agora. Ou a companheira Leão, companheira de Melvin Jones, progressivo, companheira Léo Leão. Meu Deus do céu. 5 horas para poder apresentar a pessoa. Gente, sabia que isso é só no Brasil, né? Só no Brasil que é usado essas coisas. Fora do Brasil é só Leão. Eu fui para os Estados Unidos e tive interação com o Lions lá e com o Léo. É só assim. Leão Ranieri. Acabou. Fora do Brasil é hermano. Acabou. Leão. Acabou. Esse negócio desse milhão de siglas, a gente é apegado. Jesus, liberta essas pessoas desse apego com esse monte de sigla. E o pior, escreve isso nas redes sociais. Eu fico imaginando as pessoas falando, será que isso é código de maçom? Ou será que essa pessoa tem alguma doença e está sendo identificada? Ou ela, sei lá, é alguma autoridade, ou é abreviação dos nomes delas? As pessoas não têm interesse em foto de jantar nas redes sociais, quem não conhece o Lions. As pessoas não têm interesse de um monte de gente, como a companheira falou, sorrindo atrás de estandarte. Ninguém tem, isso não chama as pessoas para o Lions. Né? As pessoas, quando vão jantar, vão num restaurante, numa cantina, ou lá no Dogão, no Padrão, lá da cidade de vocês. Elas não vão no Lions para comer. Então, assim, a gente está divulgando muita foto, e uma crítica nós não queremos ser reconhecidos como o clube dos jantarianos, certo? Essa foto, por exemplo, doação de gelatina, olha a diferença da foto, né?
Qual é o problema dessa foto? Não tem nenhuma identificação que ela é do Lions. Aqui perdeu o espaço de colocar um estandarte, né? Ou aqui, pior ainda, essa aqui de doação de 1.173 gelatinas. Puxa, que legal! Não tem uma identificação. Tem uma barra de uma saia de uma mesa aqui e nenhuma identificação que é do Lions. Não passa uma mensagem. Aí a gente tem aqui, né? Aqui aí vai no que a companheira Maria comentou, né? A foto do rosto da criança borrada. A gente tem um clube aqui que é uma locomotiva lá no Clube São Paulo Pacaembu. Esses leões e esses companheiros e essas companheiras, eles são um formigueiro. Um deles está aqui com a gente, a companheira Mariana está aqui. É um clube que eles trabalham todos os dias da semana, 7x24, e um monte de leão de juba larga, e eles têm uma campanha de marmita maravilhosa, são os campeões de combate à fome no nosso distrito. E aí a Mariana ouviu essas conversas minhas muito tempo atrás, e aí eles começaram a borrar o rosto da criança. Não é a melhor solução. E hoje em dia, toda foto que está chegando tem um jaleco com o logo do Lions aparecendo, a foto, a criança tirada de trás, né? A foto tirada de trás da criança e não mais da frente, mas eles começaram a fazer isso quando é inevitável. Aí eu achei essa foto desses pacotes aqui num Lions de vocês. E eu fiquei imaginando, meu Deus, o que é isso? Será que é tráfico de órgãos? Deve ter uns rins ali, uns pulmão, uns corações. Meu Deus, o que é isso? Ou será que é bebê que tem aqui dentro, né? Tráfico de crianças? Não sei o que tem aqui dentro. Essa foto não me diz absolutamente nada. E o pior, na legenda não estava nem explicado o que era. Agora, olha essa foto aqui do exame de visão. Eu preciso explicar essa foto? Eu tenho o logo do Lions, está escrito visão, tem um profissional de visão olhando para uma pessoa que está fazendo um exame de visão. Eu não preciso explicar essa foto. Essa foto já está contando a história que ela precisa contar. De novo, né? Aqui o pessoal do Pacaembu, e a gente tem essa liberdade porque a gente tem essa parceria com eles. Aqui é o grupo de marmiteiros montando as marmitas, mas hoje em dia a galera já coloca o loguinho do Lions ali. Um estandartezinho do Lions. Essa foto aqui, né, de doação do Projeto Crianças AIDS, podia ser de qualquer lugar. Não nada disso que é uma foto de leões, né? Aqui do lado, esse é meu clube. A galera até reclama, né? Porque o brasão do meu clube é uma coisa desse tamanho. Sério, tem 30 centímetros. Se vocês pegarem uma régua de 30 centímetros, é o tamanho da logo do Lions Clube São Paulo Elos. Desse brasão nas costas. Então, se der um tiro, né, é a prova de bala, porque não mata ninguém. Mas olha ali, você está vendo a logo do Lions, você está vendo a logo do Léo. É escancarado, não tem como esconder isso. Outra coisa, né, roupa de leão. Nenhum leão é agente secreto, gente. Da onde veio essa modinha de roupa de Lions com loguinho desse tamanho? Roupa de Léo discreta. Da onde veio isso? Ninguém aqui é agente da CIA, né? Nós somos da Associação de Lions Internacional. É para aparecer o logo gigantesco. Essa camisa, o que ela tem de bom? Só o bolso. Apesar que essa de Orlando ainda tem nas costas o logo do Lions, né? Mas antes de Orlando, era um logo da cidade, um pin, que não dizia nada com nada. Então, essa camisa amarela, sinal amarelo para essa camisa. Quem faz precisa repensar. Porque para marketing, essa camisa só é boa de frente. Ela identifica a gente como leão, porque é a camisa amarela do Lions, da delegação do Lions. Mas ela podia ser um pouquinho melhor pensada? Avançando aqui. Aqui outros exemplos bons de fotos, né? Ó, a camisa de Milão aqui, por exemplo, tem um loginho do Lions discreto. Quase agente secreto, né? 007. Aqui você tem um stand com a galera do Lions. O meu clube tem essa faixa, né, que mistura o Léo e o Lions, tem o estandarte, você vê que os leões estão identificados, atendendo a população. Aqui tem outros exemplos de fotos que estão lá no manual, e eu queria falar um pouquinho sobre vocês da marca Lions. E eu queria chamar a sua atenção, se você não está prestando atenção agora, para você ouvir uma frase que vai impactar a sua vida e a sua noite. Você não precisa explicar em nenhum lugar do mundo o logo Lions.
todo mundo reconhece internacionalmente, em 200 países e territórios, a marca Lions. Porém, todavia, entretudo e contanto, é nossa responsabilidade como léus e leões o uso adequado, correto e digno da marca Lions. A nossa associação internacional tem regras, ok? Aqui não é um clube de regatas. Aqui não é um clube de futebol. Aqui tem regras. E a gente, como associado dessa associação, nós prometemos seguir a regra no nosso juramento. E aí a gente tem dentro da marca o uso da marca. Tem toda a orientação de como a gente aplica essa marca em material de marketing, panfleto, foto, né, anúncio, cartaz, como a gente vai fazer, quando a gente divulga lá as nossas coisas, as nossas campanhas na revista Lion, nos nossos boletins, quando a gente vai fazer nossos uniformes, a cor do Lions é amarela e azul, a variação é preto, branco, tem cores definidas, vai fazer colete, vai fazer camiseta, nada de fazer coisa discreta. Entendeu? Você quer fazer roupa discreta? É melhor você fazer isso no clube de escoteiro, porque no Lions ninguém é agente secreto. A gente, assim, já passamos da época do por favor, use o seu PIN. Agora é, por favor, vista a sua camisa amarela todo segundo sábado do mês. E vá para o mercado, e vá para o cabeleireiro, e vá bater perna na rua com a camisa amarela. Porque é o dia de Lions, segundo sábado de cada mês. Agora, vamos falar uma outra coisa um pouquinho mais preocupante, que eu queria dividir com vocês aqui, no âmbito de confiança que a gente está criando, estandarte, UI, sede, uso do logo do Léo. Precisamos conversar sobre isso. Gente, o que muito dessas coisas aqui tem em comum, né? Olha o logo do Léo amarelo e vermelho. Esse logo não existe mais. Olha esse logo aqui dessa sede social, com a linguinha vermelha. Esse logo não existe mais. Aqui embaixo, com a parede roxa, é o meu clube de origem, meu Lions patrocinador. Registro. Olha o estandarte deles, que vergonha. Vergonha desse estandarte. Agora, olha o estandarte da galera do LC12 aqui, de Minas Gerais, do Lions Espera Feliz. Azulzinho, com amarelo, lindão, bonitinho. Olha a galera aqui do LB2 na frente desse... Eles pintaram a linguinha do leão no obelisco da cidade, para ficar correto. Gente, uma salva de palmas para essa galera. Uma salva de palmas para essa galera. Eles acertaram muito, gente. Acertaram muito. É importante que a gente saiba que tem que respeitar a aplicação da marca Lions. Né? Então, assim, tem regras de como utilizar a marca Lions, de como aplicar a marca Lions. E se eu tenho dúvida, tem um e-mail, lionsbrand@lionsclubs.org, onde eu posso tirar qualquer dúvida. Ou você me chama, Lena, faz um favor, coloca no chat meu nome e meu telefone, meu WhatsApp, e aí tem uma regrinha. Sim. Aí tem uma regrinha, né? Você me manda mensagem, eu te respondo. Você me manda áudio, eu demoro para responder, mas eu respondo. E se você me ligar, eu não atendo. Porque o pessoal do meu distrito sabe que eu não atendo ligação. Então, tem um guia de assessor de marketing que tem todas essas informações, tem todos os logotipos e as diretrizes que eu estou compartilhando com vocês. O que esses 5 logos têm em comum? Nenhum deles mais existe. Nenhum deles pode ser mais utilizado. É proibido a utilização desses logos. Mahani, quando é que isso aconteceu? Gente, isso mudou em 2008. 2008, na Tailândia. Vou repetir de novo. Julho de 2008, que a gente tem as novas logos de Lions Internacional, que são essas. E somente essas que podem ser utilizadas. Aqui no meu distrito, eu e o atual governador, que é assessor de marketing do Multi, a gente tem uma brincadeira, né? Que a gente tem pequenos ataques cardíacos quando chega panfleto, folder de Lions com a linguinha vermelha, assim.
a gente surta, porque assim, não é possível que a gente está falando isso nos 4 cantos do Brasil e do mundo, e ainda tem leão que está utilizando o loginho do Lions com a língua vermelha. Rani, você está mandando eu queimar meu estandarte? Não, não falei isso. Rani, você está mandando eu pichar a sede para esconder a língua vermelha do leão? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que quando o seu clube planejar fazer um novo estandarte, que faça o estandarte com a logo correta. Quando o seu clube for pintar a sede, olha para o manual de marcas e vê quais as cores que a gente pode utilizar. As coisas de Lions não podem ser de qualquer cor. Tem um conjunto de cores que tem que ser utilizadas, inclusive para pintar as nossas sedes. Vai fazer uniforme, o Daniel me confessou que vocês estão para fazer camiseta. Meu irmão, para tudo e salva essas camisetas para a gente imprimir as logos corretas, pelo amor de Jesus Cristo. Porque, assim, com todo o respeito do mundo, eu preciso falar uma coisa para vocês. A gente tem um erro no PIN de vocês. A logo do Léo tá errada. Então, assim, eu preciso falar isso, porque vocês precisam ouvir isso e ouvir isso de alguém de fora. Quando o Daniel me mandou, eu sei que a gente tem todo um processo, eu sei que isso foi feito com muito carinho, eu respeito muito a criação de quem fez isso, mas a gente precisa falar quando a aplicação está correta e quando a aplicação está errada. É nosso papel, e como eu comecei essa parte dizendo, é nossa responsabilidade como leão. Não dá para mudar o PIN da governadora. A companheira Estela investiu nesse PIN. A gente vai usar esse PIN, inclusive eu quero um PIN desse. Daniel está me devendo um PIN, porque eu sou um maníaco de coleção de PIN. E pode mandar para a Lena aí, que está pertinho de você, porque ela está vindo para cá. Mas a gente precisa que os próximos PINs estejam com a aplicação correta das logos. Ok? E aí quero falar uma coisa. Companheiros e companheiras Léos que estão aqui. Fala, Dani. Não, mas não fala de Léo, que eu vou falar de Léo, tá? Não, eu vou confessar. O erro foi meu na criação desse PIN. Foi eu que elaborei, eu que criei. Mas eu ainda não conhecia o companheiro Ranieri. Após eu conhecer o companheiro Ranieri, no treinamento que eu fiz com ele, eu cheguei pro... você vai falar dos Léo. Então ele já sabe a história, eu contei para ele. Então agora eu garanto para vocês, tudo está dentro das diretrizes de Lions Internacional agora. E tem tempo, pessoal, sem constrangimento nenhum. A gente não está ninguém apontando o dedo para ninguém, que a gente está aprendendo em conjunto. A gente está todo mundo aprendendo junto. Companheiros Léos e companheiras Léos que estão na sala. Esses são os logos oficiais do Léo Clube. Não existe mais logo amarela. Não existe mais logo Bordeaux. Da onde vocês tiraram isso? Não é opcional não, companheiros Léos. Tem que usar a logo de Lions Internacional oficial. Parem de ficar criando coisa. A gente está criticando os leões e agora eu vou te criticar os Léos também, porque eu fui Léo. E a gente tem que se criticar também. Não pode mais ficar elegendo o logo. Como membros da Associação Internacional, que os Léos também são reconhecidos, a gente precisa usar as logos oficiais. Quero mais ver estandarte de cor azul, né? Quero mais ver estandarte aí de cor de logo amarelo. Não tem mais esse logo, não. É esse cinza aqui, meio prateado na hora que imprime, mas essa é a cor oficial do logo, tá bom? E está disponível lá no site de Lions Internacional. E a logo presidencial? Aqui a gente tem o primeiro VDG, né? O primeiro VDG está na sala? Então, ele também recebeu a mesma mensagem que a companheira Estela recebeu. Quando eu dei esse curso pela primeira vez, aqui tinha o logão do presidente internacional. E esse ano não tem. Porque receberam uma mensagem simpática e gentil do atual presidente internacional dizendo: não usem meu PIN em nada. Não é para usar o PIN do presidente internacional em nada. Vou falar para vocês que eu gostei dessa ideia, porque ele disse, o logo que tem que ser conhecido é o logo de Lions Internacional. É o logo do Lions. Essa outra moda, né, que veio de algum lugar, que ficava divulgando o logo do Lions e um monte de PIN. Aliás, aqui nessa apresentação tem, né, uma régua de logo gigantesca. Podia ter só o logo do Lions. Eu falei, essa é a moda que eu queria que pegasse. Que os próximos presidentes internacionais também proibissem e que os próximos governadores pedissem para não usar a logo dele, porque o que tem que ser conhecido é a logo do Lions, é a logo do Léo.
e não os nossos PINs. De novo, PIN é comunicação interna, né? Rapidamente, meu clube tem todas essas redes sociais. A gente queria aumentar a visibilidade durante a gestão que eu fui presidente, e a gente tinha uma estratégia que era usar blog, usar redes sociais, e o nosso foco era prestar contas. Esse foi o foco da nossa gestão. Só prestar contas. Conteúdo humanizado, então vídeo, foto de gente, foto dos leões, cobrindo os eventos. A gente teve reconhecimento no distrito múltiplo e a nível internacional. A gente teve gente que... mídia espontânea, então assim, era rádio atrás da gente, site atrás da gente, jornal atrás da gente para divulgar as nossas coisas, e a gente teve o maior engajamento dos últimos 4 anos. A gente tinha uma meta de alcançar 100K. O que é 100K, né? Cadê a companheira que é o que tirou 1 milhão? A gente tinha lá a meta de alcançar 100K e a gente alcançou quase 192 mil pessoas em 1 ano. E a gente teve aí essa questão da comunicação inclusiva, né, e usando linguagem correta, alinhada ao tema, né. Aqui um pouquinho das nossas redes sociais, então sempre é cara das pessoas, eu prestando contas todo mês, a gente dando entrevista, então coisas divertidas, alegres, TikTok, Facebook, rede social. Pode falar, Vânia. Uma coisa que eu percebi na sua fala e que a gente não faz corretamente é a forma de registrar as fotos. O nosso engajamento veio porque estava meio que parado, assim, o Instagram não tinha uma movimentação conjunta com a comunidade. E o que você fala dessa questão do pertencimento foi o que nós conseguimos resgatar, que eu acho que funcionou muito nessa questão orgânica. A comunidade conheceu o que nós fazemos, e aí nós usamos muito os vídeos e stories do dia a dia, as festas que aqui acontecem muito no município, mostrar os companheiros leões que trabalham lá há muitos anos e que traz o conhecimento dele profissional para dentro do clube, organização de eventos, isso aí que nos deu esse engajamento. A gente acabou fazendo coisas muito parecidas por aqui, Vânia. Então, mensalmente, eu tinha o plantão do presidente, que eu ia prestar contas. Eu ia na rede social falar, nós vendemos tanto, nós arrecadamos tanto, a gente investiu tanto, a gente doou tanta tampinha, a gente plantou tanta árvore, a gente doou tanta comida, tanta roupa, todo mês. Tem 12 vídeos lá prestando conta. Toda a campanha nossa tinha live, porque nosso clube é híbrido, né? Todas as nossas reuniões e a maioria das festivas são virtuais, mas todas as campanhas são presenciais. Então a Lena vai lá, a Lena da bike, então ela anda de bike o dia inteiro e a gente ganha lá milhas através de Charity Miles e está fazendo as campanhas. A gente promoveu bate-papo, o blog também foi um processo de inclusão e o boletim com foco externo. O boletim é feito para os nossos parceiros e não feito para leões. A gente distribuía no Lions, mas a linguagem era uma linguagem para prestar contas. E a gente fez investimento. Então, os números do AL são, né? A gente 102 mil pessoas alcançadas no Instagram, 58 mil pessoas no Facebook, e aqui estão os demais números, né? A gente decidiu investir financeiramente no mês de março, porque a minha GST virou para mim e falou assim, Rani, eu quero que a live do Dia das Mulheres tenha muita gente. Aí o assessor de marketing na época, que é o meu companheiro, virou e falou, a gente só vai ter muita gente se a gente investir dinheiro. A gente alcançou 200 mil pessoas investindo um valor absurdo de R$254. R$254. Diga aí, quanto vocês gastaram no último almoço que vocês foram? No último jantar que vocês foram? Eu tenho quase certeza que você e a sua companheira, seu companheiro, seu esposo ou a sua esposa gastou mais do que R$250 aí, em família. Esse foi o valor para a gente alcançar as nossas redes sociais. Aí a gente foi reconhecido, né? Como eu comentei com vocês, e aí eu estou terminando. Então a gente vem aí nos últimos 5 anos, em primeiro lugar de divulgação nas mídias sociais, site, blog também sempre ganhando, e o ano passado a gente foi reconhecido a nível de América Latina e Caribe como o melhor clube de publicidade e relações públicas da área 3, da América Latina como um todo. Né? Então, assim, isso é resultado de todo mundo trabalhando em conjunto e todo mundo seguindo regras. E são as regras de Lions Internacional. Tá bom?
mostre o impacto e não apenas os encontros, não apenas reuniões do Lions, não apenas os encontros do Lions, mas o que os leões fazem. Planeje suas redes sociais, o mínimo de planejamento é necessário, quem vai ficar responsável por o quê, quem vai fazer o quê. Valorize o público interno, não só o público externo. A gente falou muito de público externo, mas não esqueçam do público interno. Informe, preste conta, diga que vocês estão avançando com as suas metas e com os seus objetivos e usem as ferramentas de Lions Internacional. Essa é a nossa recomendação para vocês. Não sei se aí vocês têm. Aqui no Distrito LC2, os concursos incluem a questão de divulgação leonística, e tem prêmio, e tem troféu, e tem certificado, e todo mundo disputa, e todo mundo quer ganhar, né? Então, assim, é importante a gente fazer isso, além de ter aqueles mais tradicionaisões que a gente tem, né? Pena de ouro, campanha comunitária, fotografia. Então, incentive isso também dentro dos seus clubes. Um grande abraço e muito obrigado a todos e todas por a gente ter esse espaço. Eu queria abrir para a gente conversar aí o tanto que vocês quiserem. Silêncio. Vou começar. Agradecer, Ranieri. Opa, perdão, companheiro, pode. Deixa eu começar, eu vou falar bem rápido. Estou vendo a Lena aqui, foi minha Léo, nós trabalhamos tanto junto. Hoje, eu já com 30 e alguns anos de Lions, continuo aprendendo. Solicitei ao companheiro Daniel para me inscrever nesse grupo, porque eu queria aprender mais. E hoje, não sei nem o que dizer, aprendi bastante. A você, Ranieri, meus parabéns. Nós já nos encontramos uma vez em Campinas. Em Campinas. Eu ainda tenho no encontro da cúpula da GAT. Exatamente. Né? Uma outra coisa, querido, que eu, como governador, onde eu sempre passei nas visitas que ia ao clube, sempre tem algum Léo. E eu sempre digo, nesse tempo meu de Léo, de Leão, eu nunca vi um Léo dar errado. Eu fico muito feliz com isso, porque hoje são professores, juízes de direito, médicos, e aí vai, né? Começando aonde? No Léo. E eu sempre torci e sempre procurei ajudar o Léo, principalmente o Gama, o clube mais antigo, digo, não é de fundação, mas eu digo que nunca fechou as suas portas. Com 1, com 2, com 10 ou com 20, como já tivemos, né? Sempre atuante. Parabéns a você, Daniel. Tenho muito a aprender também com você sabe disso, e a todos vocês. E vi companheiros aí maravilhosos dando o seu testemunho de vida e de assessor de marketing. Parabéns a todos vocês. Obrigado, PDG Afrânio. A Lena? Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui na apresentação do Ranieri, que é sempre muito boa, assistir, aprender, dizer que eu fui Léo durante 13 anos no Lions Clube Gama, e para mim é uma satisfação muito grande estar aqui nessa live juntamente com tio Afrânio. E assim, as dicas são bem importantes, vocês estão vendo aí a responsabilidade que eu tenho nessa gestão para chegar pelo menos perto do número que o Ranieri chegou na gestão passada, que era a gestão dele, né? E eu vim de novo reforçar os conhecimentos, porque a gente está sempre em constante evolução, e acredito que tenha sido bastante útil para vocês também. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, chefa. Bruna? Boa noite a todos, companheiros. Primeiramente, queria agradecer ao companheiro Ranieri, né, pela excelente apresentação. Foi muito bom a gente ter mais conhecimento sobre essas coisas. Algumas coisas a gente deixa passar batida, algumas coisas a gente sabe, mas depois esquece. É sempre bom a gente estar relembrando, né?
Agradecer pela oportunidade de eu estar aqui com vocês, aprendendo um pouco mais. Dizer que eu ainda sou Léo, porém também já sou Léo Leão e também compartilho do mesmo do companheiro Ranieri. Aqui no nosso distrito LB4 foi fundado um Lions Clube híbrido, da mesma forma do Elos, que chama Rede do Bem, o qual também tem um companheiro presente aqui na live aqui online, que é o companheiro Gleison, também é companheiro Léo Leão. E dizer que o movimento Léo, ele traz muitos benefícios para a gente, né? Só quem é Léo sabe. E eu já sou Léo há 20 anos, eu tinha apenas 9 anos de idade. Eu sou muito grata, muito feliz a esse movimento, porque me fez crescer pessoalmente, me fez crescer profissionalmente. Todo o trabalho que eu já passei, o Léo estava nos meus currículos, e isso me ajudou demais a crescer. Atualmente, eu estou como presidente do Distrito Múltiplo Léo LB, e aproveitando, gostaria de pedir para os companheiros, né, do LB3 aqui, uma ajuda, uma força para que a gente consiga restabelecer o nosso distrito LB3. Eu sei que em dezembro vai acontecer, né, a conferência, então já estou me organizando para estar lá. Conversei com a companheira Aline de Unaí, e a gente vai estar lá presente para a gente conversar e realinhar muita coisa que precisa. E é isso, eu fico muito feliz também em saber que muitos de vocês já foram Léos, né? Então, eu nem preciso dizer muito, porque vocês sabem de muita coisa, sabem como ser Léo é muito bom. Muito obrigada. Obrigado, Bruna. Queria reforçar essa mensagem, né? O primeiro VDG pedir para levar esse recado para a companheira Estela. Tenho certeza que vocês serão a geração que vai reativar o Distrito Léo LB3, porque já foi um Distrito Léo extremamente relevante. Na época, sim, a Lena foi presidente desse Distrito Léo. Então, assim, é importante a gente fazer essa retomada, porque é como a gente vai renovar o movimento, né? Bárbara? Prazer, gente. Eu sou Leão Bárbara, eu sou de Itu. Eu estou começando agora a pegar um pouquinho mais e é extremamente importante aprender sobre tudo isso. Tinha coisas que eu realmente também não tinha conhecimento, então é extremamente importante ter isso. E é aquela bendita frase, né? Conhecimento não faz e o estudo ninguém tira. Então, foi muito bom. É muito bom aprender cada dia mais e é muito bom saber que nós, jovens, né, de cabelos pretos, ainda estamos tendo oportunidades para mostrar isso aos mais velhos, para eles também mostrarem para a gente a vivência que eles tiveram, tanto como Léo, como o Leão hoje, e foi muito bom ter esse conhecimento hoje. Obrigado, Bárbara. É esse espaço, né? O Lions, desde quando eu era moleque, eu aprendi que o Lions é esse espaço intergeracional, né? Hoje em dia, a gente precisa retomar isso e aprender. Gente, o Daniel, que está aqui, que é chefe da gente hoje à noite, foi Léo, né? Então, assim, será que o Léo não dá certo? Eu acho isso meio... Acho essa uma conversa meio fora de moda. Pois Daniel... companheiro. Fui Léo vários anos, fui todos os cargos de Léo dentro do meu clube. Inclusive, a escolha da minha profissão se deu pelo Léo para ajudar o próximo. Hoje trabalho na saúde, né? Sou fisioterapeuta, uma profissão para ajudar o próximo, né? Por amor. E, assim, o Léo foi uma escola para mim e hoje estou aí no Lions, continuo o trabalho e estou firme aí para ajudar esses Léos a reativar. E nós somos um dos 4 clubes que ainda tem Léo no distrito e vamos fortalecê-lo. Contem com a gente. Só mais uma coisa, companheiro Ranieri, nós temos aqui também a PDG Tânia Margarete, que é a esposa do nosso primeiro vice, que está aí assistindo também, tá? Junto com a gente, tá? Aproveitar então para eu não falar novamente, né? Agradecer a disponibilidade, a oportunidade, aliás, de estar com você novamente, companheiro Ranieri. Realmente é uma oportunidade de ouro. Com certeza eu irei novamente te dar mais serviço, tá? No futuro, porque nós gostamos muito, eu poderia ficar aqui o resto da noite, não seria incômodo nenhum, tá? Foi maravilhoso sua explanação, sua explicação. Cada vez eu falo, eu sou um eterno aprendiz.
Só tem a aprender com todos vocês, viu? E muito obrigado a todos os companheiros que estiveram aqui presentes hoje. É uma grande satisfação ter todos vocês aqui nesse treinamento com o companheiro Ranieri, viu, gente? Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado vocês pela oportunidade, uma honra, um prazer estar no LB3. A gente já teve no LB2, já teve no LC12, passamos com essa conversa também aqui no LC2, então a gente está à disposição dos distritos, né, dos clubes, para poder compartilhar, porque a Bárbara falou que conhecimento nunca é demais, e compartilhar conhecimento nunca é demais. Eu sou um aprendiz, né, eu fui um assessor de marketing do meu clube, do meu distrito, né, e agora acompanho a equipe do Distrito Múltiplo também na área de marketing, mas eu sigo aprendendo todo dia. Fala, Júlio. Boa noite a todos. Júlio, sou do Lions Clube de Carmo de Paranaíba. O que acontece em relação ao marketing? Hoje a gente está passando por essa transição que no início desse treinamento você falou, vindo uma geração nova, com uma nova pegada, uma nova ideia, não mudando os princípios de Lions, mas de uma nova forma de divulgar. E ainda os clubes têm muita resistência, entendeu? Sobre essa questão. E a gente vê hoje que a comunicação ela é muito rápida. E às vezes os companheiros novos estão aí ligados, e como os outros no 12, e os companheiros mais conservadores ainda não estão e não tem a intenção de mudar, tá, entendeu? A gente sente muito isso aqui. Eu acho que tem uma... Eu vou te contar, quando eu estava com o pessoal do LC12, essa questão veio. Tem uma abordagem, Júlio, que a gente precisa aprender a fazer. Eu introduzi ela aqui hoje para vocês, mas eu queria ajudar a desenvolver essa narrativa, né? A gente tem que ser muito grato aos Leões por terem trazido o Lions até o dia de hoje. A gente precisa reconhecer essa contribuição. A gente precisa dar honra a quem honra. A gente precisa reconhecer essa contribuição. Nós, como essa geração que está aqui mais nova, né? Eu não tenho mais tanto cabelo preto, vocês já veem que tem bastante cabelo branco e barba, né? Então eu estou aqui já há bastante tempo. Agora, esse é o recado para você, Júlio, e para a sua geração nova. Recado para a geração que não quer mudar. Companheiros Leões, obrigado por vocês terem trazido o movimento até aqui. Deixa a gente cuidar. Divide com a gente essa responsabilidade, divide com a gente esse fardo, eu quero ajudar. A gente tem que parar de brigar entre a gente. A gente precisa parar de brigar entre a gente. Arrumar confusão. Esses conflitos internos, acho que eles causam maior impacto e nós não chegamos a lugar nenhum. Eu vou te contar uma coisa bem rápida, né? Teve um clube lá do LD, de um distrito lá do LD, não vou falar qual e nem especificar, teve um leão que não queria trocar o estandarte. E aí vem e escuta essa conversa do maluco do Ranieri, falando que não é para fazer mais estandarte com língua vermelha, está proibido por Lions Internacional. E aí o clube resolveu trocar o estandarte. E o leão ficou bravo, PDG, ficou 3 meses sem ir no clube. E o clube continuou. E o Lion seguiu. Seguiu trabalhando, seguiu se reunindo. E aí quando ele viu que nada ia mudar, que o que mudou foi o estandarte, ele voltou a participar do clube. Porque vai mudar, Júlio. Tem mudado. A gente só está aqui 108 anos depois porque a gente muda todo dia. Queira PDG sim, queira PDG não. Vai mudar. E está mudando. A gente só vai chegar a 1,5 milhão de associados se a gente continuar se atualizando. Se a gente continuar no passado, na minha época, quando eu fui governador, você deu a sua contribuição para o movimento. Nesse momento histórico atual, nós estamos dando a nossa contribuição. Nós que eu estou falando é todos nós que estamos aqui. Ok? Jubas largas e brancas, jubas que se jogaram da cabeça, que se suicidaram, né? Jubas que estão ficando cinza, jubas que ainda estão pretas ou loiras.
todas essas jubas que estão aqui, nós somos a geração que está conduzindo o Lions para a próxima geração. O que eu estou pedindo, companheira Estela, quando a senhora ouvir essa gravação, e com o primeiro PDG, o primeiro VDG que está aqui, o segundo VDG, os PDGs que estão aqui fortaleçam o Léo Clube, esse é o pedido do companheiro Leão, Ranieri Pontes, para que a gente tenha um LB3 que tenha história, e que o LB3 não feche as portas, porque os números de vocês não são bons de associados, porque eu dei uma olhada no relatório dos últimos 5 anos. Vocês não estão progredindo, aumentando exponencialmente o número de associados. Então, assim, querem continuar sendo um distrito relevante e pujante? Invistam no Léo Clube, Escola de Formação de Líderes. Meta para os próximos, pro primeiro VDG e segundo VDG. Incluir a fundação de Léo Clube. Obrigado! Obrigado a você. Eu sei, amiga. Eu já falei eu tinha falado pro Daniel, vou falar de Léo 1/3 do tempo que eu vou falar. Eu amo Lions, mas eu sou da escola de Léo Clube. Todo mundo aqui sabe disso. Fala, Andréia. Então, você abriu seu microfone. Eu abri só o microfone, mas é só para agradecer mesmo. Essas palavras foram bem pontuais. E às vezes a gente vê isso dentro dos clubes também, né? Dentro do distrito. Não é menosprezar ninguém, mas é tipo, vamos deixar o povo trabalhar, o povo quer trabalhar. A gente precisa disso também, né? Então eu achei importantíssimo. Até se ficar gravado esse nosso, sei lá se é reunião, workshop que é aqui, eu achava muito interessante disponibilizar isso aí para mais pessoas. Parabéns. Essa reunião vai ser disponibilizada no YouTube do Distrito LB3. Tá bom? Para todo mundo. Eu vou mandar o link para o companheiro Ranieri, prometo. Tá? E o pessoal tá pedindo material, viu, Ranieri? Tô te mandando já. Aqui em paralelo eu tô carregando a apresentação para você. Tá bom? Não sei se alguém tem mais perguntas. Companheiro Ranieri, mais companheiros presentes, quero apenas fazer um agradecimento sincero como primeiro vice e dizer que darei o recado à nossa governadora. Nós estamos aqui em Goiânia também para a reunião do múltiplo. Morrendo de fome, né? Oh, meu Deus do céu, mãe. Chegamos de tardezinha, mas eu fiquei com grande interesse em participar dessa reunião e valeu a pena. Só valeu a pena. Então, parabéns a você, parabéns ao Daniel, o nosso assessor de marketing do LB3, que é uma pessoa forte no que faz. Então, queremos estar sempre juntos, cada vez aprendendo mais. Muito obrigado, um abraço a todos. Eu vou sair, que eu já vou comer alguma coisa para dormir, que amanhã a coisa começa cedo aqui, viu? Grande abraço a todos. Companheiro Francisco, primeiro VDG. Eu fosse você, mandava a conta da pizza pro Daniel pagar. Não deixava isso parar. Fazia ele pagar a pizza hoje. Pode deixar. Quando eu for na cidade dele lá, a gente vai fazer isso. Grande abraço. Obrigado companheiro. Gratidão, boa noite a todos vocês que participaram. Boa noite. A Gorete está com a mão levantada. Os infiltrados do LC2. Sempre tem LC2 junto comigo, é o fã-clube. Fala, Gorete. Não, eu gostaria que você mandasse para mim todo esse material que você apresentou, se você pode mandar para mim ou no clube, como que a gente faz aí, né? Por favor. Lembra que o nosso treinamento já está lá no canal do YouTube do LC2? Sim. Eu divulguei semana passada. E o PowerPoint eu te mando. Eu mandei o PowerPoint nos grupos também, mas eu te mando aqui separado de novo, tá bom? Não, eu não tive acesso, então se você puder mandar, eu agradeço. Obrigada. Tá bom, tranquilo. Nada, imagina. Meu povo, minha pova.
Não sei se vocês tiverem mais pergunta, aproveitem. Tá na hora, gente, aproveita. Rani, deixa eu só fazer um comentário aqui. Inclusive, um dos casos de sucesso também que o Elos teve, eu não sei se ainda existe o Léo Clube GC Fernandes de patrocínio aí. Então, a nossa diretora de marketing, ela conheceu o nosso clube através das redes sociais e hoje ela mora em São Paulo e ela era do GC Fernandes. Só para eu lembro que eu dele. esqueci de falar aquela hora. Ó, meu microfone tá Ela é fruto da nossa rede social, pessoal. Olha aí como funciona. Gratidão, Daniel. Gratidão, pessoal. Uma honra, um prazer imenso estar aqui com vocês e estou à disposição. Bruna, me chama. Beijo para vocês. Gente, muito obrigado. Uma boa noite para Boa todos, noite. viu? Tchau. Contem sempre com a gente aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos Não vocês. esqueçam de preencher o formulário que eu coloquei aí, ó, para mandar o certificado para vocês. Tá bom? Vou mandar o certificado e a nossa lista de presença. A Bruna tá falando para tirar foto. Você tirou foto, Daniel? A Bruna tá falando para tirar foto. Ah, não. Pera aí, vamos tirar todo mundo aí, ó. Abre os... Gente, o marketing, hein, Ranieri? Tem que aprender demais. A cara dele. A foto aí, galera. Tô com vergonha. É bom que todo mundo ficou rindo. Beleza, Joia. saiu uma foto bonita, todo mundo sorrindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A todos. Tchau, tchau. Obrigada, Rani. Daniel. Obrigado, gente.